Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no tutorial de hoje a gente vai ver um efeito aí muito legal que eu já publiquei aqui no Tutoriais Photoshop, que é esse efeito aqui para você transformar a sua foto em texto. No final, essa imagem aqui ela está em baixa resolução, mas no final vocês vão ver que a foto de vocês aí ela fica, ela aparece e sendo formada por textos aí que vocês podem colocar no Photoshop. Bom, eu vou resumir aqui para vocês o que tem no tutorial. A gente vai abrir a imagem, vai deixá-la em escalas de cinza. Depois a gente vai aplicar o texto e aí vai fazer algumas configurações aqui no painel Paragraph aqui. E aí depois a gente vai rasterizar essas layers de texto. Cada layer de texto vai estar em uma cor. E aí depois a gente vai criar algumas seleções aí utilizando o Color Range para eliminar as áreas que a gente não quer. E aí no final a gente vai ter essa imagem aqui formada só por texto. Se você estiver utilizando o Photoshop em inglês, eu sugiro que vocês acompanhem o tutorial aqui pelo link aqui do Tutoriais Photoshop. Aqui tem todos os termos em inglês, mas se você estiver utilizando o Photoshop em português, você pode acompanhar aqui pelo vídeo. E se você estiver utilizando o Photoshop em inglês também, tiver alguma dúvida, você pode tirar as dúvidas vendo aqui no vídeo também. Aqui no Tutoriais Photoshop vocês podem consultar os termos em inglês aqui só passando o mouse em cima e você consegue ver o termo equivalente em português. Mas eu estou fazendo esse vídeo agora utilizando o Photoshop em português para facilitar para vocês. Então vamos ver como que funciona. Eu abri essa imagem aqui, se vocês quiserem utilizar essa mesma imagem, é só clicar aí no link que eu deixei na descrição desse vídeo para vocês fazerem o download gratuito da imagem. A imagem está em alta resolução, então a gente vai utilizar um texto bem pequeno. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é deixar essa imagem em escalas de cinza. Então, para fazer isso aqui, a gente vai entrar aqui em imagem, vai clicar depois aqui em ajuste. E aí a gente vai escolher a opção misturador de canais. Se você estiver utilizando uma foto diferente, vale vocês experimentarem aqui as outras opções, porque a gente tem aqui algumas opções de preto e branco. Então, se a gente clicar na primeira, você vai ter esse resultado aqui. Na segunda opção, já ficou diferente aqui. Na terceira, você já tem outro resultado. No caso dessa imagem, eu vou utilizar essa última opção aqui. O filtro preto e branco com amarelo. Porque aí eu tenho um contraste legal, o fundo está bem escuro. E tá do jeito que eu quero. Tem bastante cinza aqui, dá para aproveitar legal. A gente vai dar OK. Minha imagem já está pronta aqui para ser trabalhada. Agora a gente vai entrar aqui no painel de camadas. O seu painel de camadas deve estar dessa maneira aqui. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral, é só entrar aqui em janela e depois clicar em camadas para abrir o painel de camadas. O seu painel de camadas deve estar igual o meu aqui. E aí agora o que a gente vai fazer é adicionar o texto. Então a gente vai selecionar aqui a ferramenta de texto horizontal. E agora a gente vai dar um clique aqui e arrastar. Como vocês estão vendo, eu estou criando uma seleção. A gente vai clicar, vai arrastar para selecionar o documento inteiro, vai soltar. E aí aqui dentro, não sei se vocês estão vendo, mas aqui bem aqui na pontinha, ele já está ativado para eu inserir meu texto. Mas antes de inserir o texto, eu vou mudar a cor desse texto aqui. Eu vou deixar em preto. Se a escala, o seletor de cores de vocês estiver diferente do meu, é só marcar essa caixa aqui. Somente cores web. Então você tem uma definição melhor aqui das cores para utilizar. Eu vou escolher primeiro preto, porque o primeiro texto eu quero colocar em preto. Eu estou usando aqui a Myriad Pro. Pode ser Arial também, vou jogar para Arial porque Arial é mais comum e todo mundo tem instalado no computador. O tamanho está em 12, cor em preto. E aí o que eu vou fazer, eu não quero colocar nenhum texto, mas vocês podem colocar um texto que vocês queiram. Eu vou entrar aqui em tipo e vou escolher a opção colar Lorem Y. Então o Photoshop já cola um Lorem Y aqui para mim. Eu não preciso me preocupar em escrever nada. Só que ele tem um limite, então ele colocou bem pouquinho aqui. Eu vou pressionar Ctrl A para selecionar todo o texto. Vocês podem ver, acho que foi 2 linhas aqui de Lorem Y. Vou pressionar Ctrl C para copiar. Vou clicar uma vez só na seta direita aí do teclado, a seta direcional direita. E aí agora eu vou começar a pressionar Ctrl V
para ir completando aqui minha imagem com texto. Essa parte aqui é um pouco demorada porque, como o texto é bem pequeno, isso aqui é interessante ressaltar que vocês utilizem um texto pequeno. Nessa etapa aqui não é para ler mesmo. Eu estou utilizando uma imagem em alta resolução, então é uma imagem muito grande. Se vocês estiverem utilizando uma foto de vocês que esteja em baixa resolução, aí vocês vão ter que variar esse tamanho aqui para encontrar um tamanho ideal para a imagem de vocês. Porque a intenção desse efeito é que você, de longe, veja que é uma imagem, é uma foto de uma pessoa. Mas caso vocês se aproximem da imagem, aí vocês conseguem ler o texto que tem ali, que está formando a imagem dessa pessoa. Eu vou fazer uma outra coisa agora aqui, eu já colei bastante texto, então eu vou repetir aquele processo, vou pressionar Ctrl A para selecionar todo o texto que eu já colei, pressionar Ctrl C, vou clicar novamente na seta direita aí do teclado, para jogar meu seletor lá para o final do texto, e eu vou pressionar Ctrl V, para colar aí, e agora eu já colo aí um pedaço bem maior de texto aí, já economiza bastante tempo da gente aqui, que eu também não quero estender muito esse vídeo só nessa parte aqui de colagem de texto. Como vocês estão vendo, fica parecendo que a minha imagem está com uma malha por cima, e eu vou mostrar para vocês por que acontece isso. Isso aqui é o ideal, que você tem essa sensação que tem uma malha por cima da sua foto. Aqui eu já terminei. E então eu vou clicar aqui nesse ícone aqui em cima, na barra de opções da ferramenta, para abrir aqui o painel Caractere. A única coisa que eu quero ressaltar para vocês aqui é que eu vou pressionar Ctrl mais aqui para a gente se aproximar. Vocês estão vendo, conforme a gente se aproxima, a gente consegue já ler o que está escrito. Eu queria ressaltar para vocês é o seguinte: para vocês deixarem o espaçamento entre as palavras o mínimo possível, como está aqui. Para controlar esse espaçamento, é só clicar no texto, selecionar o texto todo, e aí você controla aqui por essa opção no Photoshop. Você pode definir aqui um tamanho. Vamos ver como que vai ficar aqui. Acho que eu coloquei 18. Ele demora um pouquinho porque tem muito texto. Não, coloquei 24, ficou bem espaçado, como vocês estão vendo. Vou colocar 14. Vou aguardar o Photoshop alterar aqui. 14 já ficou bem melhor, já ficou bem... As linhas ficaram bem juntinhas. E a intenção é essa, que você forme uma parede de texto. Coloquei em 12, para mim ficou perfeito 12 aqui. Como vocês podem ver, não tem espaço nenhum. E aí eu vou dar Ctrl menos aqui para a gente afastar. Eu vou retirar aqui essa opção de caixa alta aqui que está marcada, para que meu texto fique com as letras em minúscula. Me aproximar mais aqui, em caixa baixa, talvez dê para diminuir até um pouquinho mais, mas aqui para mim já está bom, já a distância entre as linhas. Vou me afastar aqui com Ctrl menos. Só que como a gente diminuiu o tamanho, o espaçamento entre as linhas, como vocês estão vendo, ainda falta um pedaço aqui embaixo. Então o que eu vou fazer, Ctrl C, já que o texto está todo selecionado, vou clicar aqui no botão direito do teclado, a seta direita, e eu vou dar um Ctrl V aqui para colar mais um pouquinho de texto ali embaixo para completar o meu documento. Como eu disse para vocês, essa imagem é em alta resolução, por isso que esse trabalho de inserção de texto aqui é um pouco mais demorado, porque a imagem é muito grande. Terminei de colocar, vou pressionar Ctrl Enter ou Command Enter aí no Mac para finalizar aqui a inserção de texto. O Photoshop vai criar a layer de texto aqui para mim. E essa primeira layer de texto ela é em preto.
Agora o que a gente vai fazer, a gente vai entrar aqui novamente no painel de camadas. Lembrando que se vocês não encontrarem esse ícone aqui, entre em janela, clique em camadas. Essa é a primeira layer de texto que está em preto. A gente vai pressionar Ctrl J para duplicar essa layer. A gente vai retirar a visibilidade dessa layer aqui que está em preto, clicando aqui nesse olhinho. Vou clicar 2 vezes aqui em cima dessa miniatura da layer de texto para selecionar todo o texto. Vou clicar aqui na amostra de cor. E agora o que a gente vai fazer é mudar a cor desse texto aqui. A gente vai deixar ele em cinza escuro. Porque a gente vai criar 3 camadas de texto. A primeira camada de texto é em preto. A segunda a gente vai deixar nesse cinza aqui, que é um cinza escuro. Esse cinza escuro ele vai corresponder às partes de transição ali da imagem. Vou dar OK. E depois a terceira layer que a gente vai criar, que no caso a gente vai duplicar essa layer, a gente vai colocar ela em um tom de cinza mais claro. Então essa layer aqui ela já está no cinza escuro. Vou dar Command Enter aí para finalizar essa transformação. O Photoshop vai finalizar essa transformação de cor aqui. E aí nós vamos repetir o processo. Vou dar Ctrl J. Vou retirar a visibilidade dessa camada aqui, que foi a camada que a gente fez em cinza escuro. Vou clicar 2 vezes aqui nessa camada que a gente acabou de duplicar, para selecionar todo o texto. Vou clicar aqui na amostra de cor. E aqui na amostra de cor agora é aquilo que eu falei. A gente vai alterar a cor dessa camada de texto para um cinza claro. Então a gente já vai ter 3 variações aí do texto. A gente vai ter a primeira que é em preto, a segunda em cinza escuro e a terceira que vai ser em cinza claro. Essa aqui de cinza claro vai corresponder às áreas mais claras da minha imagem. Então, quando a gente for finalizar essa imagem, a gente vai ter as áreas com o texto em preto, em cinza escuro e cinza mais claro. Então a gente consegue fazer a tonalidade aqui da minha imagem. E é isso que vai dar a sensação de que você está olhando para uma foto mesmo, que a gente está reproduzindo uma foto, mas com texto. Vou pressionar aqui Command Enter aqui no Mac, ou Ctrl Enter no PC para finalizar aqui. O Photoshop vai finalizar a edição desse texto aqui para mim. E agora o próximo passo que a gente vai ter que fazer é criar aí as seleções e eliminar o que não é necessário. Vou retirar aqui a visibilidade dessa camada, clicando aqui no olhinho do lado da camada. Agora eu vou clicar na camada da minha foto aqui, da camada da foto original que a gente está utilizando. Para você ter certeza que ela está selecionada, a camada selecionada ela sempre fica com esse fundo azul. Então a gente vai entrar agora em selecionar, vai escolher a opção intervalo de cores. Aqui em selecionar a gente vai escolher a opção sombras e vai dar OK. Agora que a gente fizer isso aqui, vai ativar uma seleção. E aí agora o que a gente vai fazer é ativar a primeira camada aqui de texto, que é a camada em preto. A gente vai clicar primeiro no olhinho aqui do lado, depois a gente vai clicar em cima da camada para selecionar ela. A gente vai pressionar Ctrl Shift I para inverter essa seleção. A gente vai pressionar Delete. Eu acabei esquecendo de um passo muito importante aqui. Eu vou clicar em OK. Vou pressionar Ctrl D para desabilitar essa seleção. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da minha camada. Eu vou escolher a opção Rasterizar Texto. Vou repetir o processo com as outras camadas de texto. Rasterizei todas as camadas. Vou retirar a visibilidade dela aqui novamente. E vou repetir aquele passo anterior, que é clicar na camada da foto original. Vou clicar em selecionar, escolher a opção intervalo de cores. E aí eu vou escolher a opção sombra aqui em selecionar. Vou dar OK.
Vou ativar a minha camada aqui, a primeira camada de texto, vou clicar em cima dela para selecionar ela, pressiono Ctrl Shift para inverter a seleção e pressiono o Delete. Vou pressionar Ctrl D, vou retirar a visibilidade dela novamente, e aí eu vou repetir o processo. Vou clicar aqui na camada da foto, vou entrar em selecionar, intervalo de cores, e aqui em selecionar agora eu vou escolher a opção tons médios. Vou clicar em OK. Agora eu vou ativar a segunda camada de texto aqui, eu vou clicar aqui para ativar a visibilidade dela, vou clicar em cima da camada para selecionar ela, Ctrl Shift I para inverter a seleção e pressiono o Delete para deletar o texto aqui na área selecionada. Vou pressionar Ctrl D para retirar a visibilidade da seleção, vou retirar a visibilidade dessa camada aqui novamente, vou clicar na camada da foto original, entro em selecionar, intervalo de cores. Aqui em selecionar agora eu vou escolher a opção Realces, vou dar OK. Vou clicar na terceira camada de texto aqui, vou ativar a visibilidade dela, depois vou clicar em cima dela para selecionar ela. Vou pressionar Ctrl Shift I para inverter essa seleção e vou pressionar Delete. Vou pressionar Ctrl D para retirar a visibilidade da seleção. E agora eu vou ativar a visibilidade da segunda camada de texto e da terceira. Vou clicar aqui em cima da camada da minha foto, vou pressionar Ctrl Shift Alt N para criar uma nova camada, e aí agora eu vou selecionar aqui a ferramenta lata de tinta, pressionando a letra G no teclado, vou escolher a cor branca aqui embaixo, se tiver preto e branco ou outra cor qualquer, é só clicar em cima, escolher o branco, dar OK, e aí eu vou clicar aqui no meu documento. A hora que eu fizer isso aqui que vocês estão vendo, minha foto já se transformou em texto aqui, quer dizer, o texto já está compondo aí a minha foto. De longe fica meio esquisito mesmo, mas aí, se a gente se aproximar, a gente vai ver que a foto ela é toda composta por um texto aqui que foi o que a gente definiu. E aí é aquilo lá que eu expliquei para vocês. Essa é a camada com texto em preto, essa é a camada com texto em cinza claro. E aí aqui, como vocês podem ver, a gente está com aquela camada intermediária com cinza mais escuro. Como vocês viram, não tem muito segredo, é só seguir o passo a passo certinho. E vocês podem escrever o que vocês quiserem, sempre se lembrando de manter essa distância entre as linhas bem próxima e obedecendo essa regrinha aí de utilizar esses 3 tons de cinza aí para vocês conseguirem esse resultado no final. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tutorial e está cadastrado no nosso canal, por favor, deixe um joinha aí, compartilhando nas redes sociais. E se você não está cadastrado ainda no nosso canal, por favor, clica aí no botãozinho vermelho para se cadastrar. Muito obrigado e até a próxima, galera.